Bem-vindas e bem-vindos todas e todos. Recebemos hoje Emerson Capaz, presidente do Instituto Combustível Legal, que nos falará sobre um tema absolutamente atual: contravenção e impunidade, desdobramentos. Nos tempos atuais, o Emerson sabe disso, o PNBE é absolutamente necessário, é mesmo imprescindível. PNBE, Pensamento Nacional das Bases Empresariais, é uma entidade de empresários cidadãos com 35 anos de existência. Emerson Capaz foi um dos fundadores, portanto, uma honra enorme tê-lo aqui. O PNBE é uma entidade não corporativa, partidária e plural, formada por empresários e empreendedores de todos os portes e ramos de atividade econômica. O PNBE busca mobilizar a sociedade e os agentes políticos para construir um país socialmente justo, economicamente forte e inclusivo, ambientalmente sustentável, democraticamente estável e eticamente respeitável. Juntem-se a nós. Nosso prêmio PNBE de Cidadania, não é, Silvan, que vai ter este ano sua 22ª edição, já tem data das entregas aos ganhadores dos prêmios, marcada para o dia 15 de outubro, com um almoço num lugar muito especial. Contamos com a presença de todos vocês. Instruções de bordo muito rápidas, lembrando que esse encontro está sendo gravado. Teremos 1h30 de reunião, no máximo. Mantenham seus microfones em mudo. Teremos uma fala inicial do Emerson. Antes disso, o Luiz Meia vai apresentá-lo. E depois teremos perguntas e respostas que devem ser feitas pelo chat. A gente imagina uma boa quantidade de pessoas participando, então seria mais fácil fazer pelo chat, né? E a gente passa para o Emerson, o próprio Emerson vê no chat. Para dar boas-vindas ao Emerson Capaz, eu passo, e o Luiz contar um pouquinho do que o Emerson tem feito, passo a palavra para o Luiz Meia, segundo coordenador-geral do PNBE. Luiz, com a palavra. Boa noite a todas e todos. Boa noite, Emerson, de novo. É um prazer ter você com a gente. E eu vou ler um resumo da sua mini bio, né? Porque a sua bio é extensa. Emerson Capaz foi um dos fundadores e presidente da Abrinq e da Fundação Abrinq, criada para defender os direitos da criança e do adolescente. Foi um dos fundadores e coordenador geral do PNBE, Pensamento Nacional das Bases Empresariais. Secretário de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico de São Paulo, de 94 até 98, e deputado federal de 98 a 2002, onde foi o criador e relator da nova Lei das Sociedades Anônimas e da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Foi o idealizador e presidente executivo do Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial, Ético, de 2003 a 2007, e diretor executivo do IDV, Instituto para o Desenvolvimento do Varejo, de 2007 a 2009. Presidiu o Conselho de Administração da Manaus Ambiental durante 2 anos, foi diretor da GD Solar, empresa líder na implantação de usinas solares em todo o país. É CEO do Instituto Combustível Legal, que representa as maiores distribuidoras de combustível do país e tem como meta construir um ambiente ético e leal no setor de combustíveis, atuando no combate à sonegação e fraudes, estimulando a concorrência saudável. É conselheiro do CDESS, Conselho de Desenvolvimento Econômico, Social e Sustentável, criado para debater e propor mudanças nas políticas do governo em nome da sociedade. É sócio-diretor da ALEC, consultoria empresarial, que aconselha CEOs de empresas nacionais e multinacionais nos segmentos de energia, governança e relações institucionais. Emerson, de novo um prazer e a voz agora é a sua. Obrigado, Luiz. Super obrigado. Prazer. Vocês sabem o tamanho da minha alegria sempre de participar com vocês aqui nesse movimento bacana que o PNBE e a gente ajudou a criar lá atrás. E realmente ainda ver, bacana ver ainda frutificando e dando os seus resultados para todo o público, para empresários, Prêmio PNBE de Cidadania, tudo que a gente idealizou lá atrás e talvez, como a gente falou no começo, mais do que nunca hoje essa voz, essa luta da voz do PNDE é imprescindível porque os anos passam, as décadas voam e a gente continua vendo um descaso enorme, Congresso, a política
situação brasileira em termos políticos, não em termos econômicos, mas hoje a degringolada política é impressionante. Assim, talvez a gente sempre ouvia o Ulisses Guimarães dizer: vocês não estão gostando desse Congresso? Espere o próximo. Eu acho que não sei se tem condições do próximo ser pior do que esse. É realmente uma coisa assim que é assustadora. Mas eu queria fazer um relato breve aí para vocês, aproveitando como CEO hoje do Instituto Combustível Legal. Eu venho praticamente há 2 anos, eu assumi o Instituto 2022, final de 2022, vão fazer 3 anos, e me assustei com o tamanho do crime organizado dentro do Instituto, né? A gente começou a fazer um trabalho de inteligência interno, levantamento de dados, apoio a operações que estavam acontecendo, seja em secretarias de fazenda e tudo. E quando eu comecei a ver isso, a percepção que a gente tem é de que o crime organizado no Brasil já tinha aumentado a sua dimensão, mas jamais imaginado o tamanho que nós hoje vimos na Operação Carbono Oculto. Tudo que aconteceu na Carbono Oculto, o nosso instituto vem fazendo esse trabalho há praticamente aí, 1 ano. Eu sou uma voz, na verdade, era uma voz solitária, hoje isso ecoou no Brasil inteiro, falando das dificuldades de conseguir trabalhar seriamente no Brasil, onde você faz a concorrência leal e sofre uma concorrência desleal por sonegação, adulteração, fraudes. Só no setor de combustíveis são 29 bilhões de reais por ano que se perde, 14 bilhões em sonegação, 15 bilhões em adulteração, fraudes operacionais, roubo de duto, bomba fraudada, e tudo o que a gente vê aí como consumidores, infelizmente, sofrem no dia a dia cada vez que vai num posto qualquer. A gente tem aqui na cidade uma tranquilidade porque você tem variação de postos, você tem um posto da sua confiança, mas eu mesmo sofro quando eu vou viajar para o interior, volto no meio da estrada, ou tenho que pôr gasolina. Você olha, bom, cá nos postos de bandeira, pelo menos, e tal, e às vezes até em postos de bandeira, porque você tem hoje uma fuga que é permitida legalmente, entre aspas, pela ANP, que é chamada bomba branca. O que é uma bomba branca que foi regulamentada na época do governo Bolsonaro na ANP? É um posto de marca que tem uma bomba que pode receber combustível que não é daquela marca que você entra no posto. Então você entra, por exemplo, no posto da Ipiranga, você gosta da Ipiranga, aí tem uma bomba ali do cantinho e às vezes o frentista fala: vem aqui nessa bomba aqui e tal. Você vai naquela bomba, aquela bomba não é Ipiranga, é de uma Refit, é de uma outra distribuidora. Isso permitiu que essas fraudadoras de combustível, sonegadoras, crescessem dentro do sistema e das marcas constituídas hoje. Além das bandeiras brancas, elas começaram a crescer vertiginosamente e isso se transformou numa máquina de fazer dinheiro. Você olha e vê assim, o poder do crime organizado hoje, não só em combustíveis, mas em outros setores. O Fórum Nacional de Segurança Pública fez um levantamento que mostrou que em ouro, combustível, bebidas e fumo, nestes 4 setores que eles se aprofundaram para fazer o levantamento, o crime organizado, nestes 4 setores, fatura 162 bilhões de reais por ano, sendo que combustíveis é o maior deles, 60 bilhões de reais por ano. E eles fizeram um levantamento também das drogas, estimativa de quanto esse pessoal fatura em droga. Eles faturam aproximadamente 21 bilhões com cocaína, PCC em especial. Ou seja, em combustíveis é 3 vezes o que eles faturam com droga. Por quê? Porque é uma máquina de lavar dinheiro, né? Você tem essas fugas que apareceram na Carbono Oculto, por exemplo, não sei se vocês não devem ter se dado conta, mas apareceu lá uma coisa que mesmo nós, que levamos uma série de coisas para o Ministério Público, muitas das coisas que apareceram nas operações foram feitas por investigações internas nossas, por trabalho investigativo e inteligência. Mas tinha uma questão lá, a gente sabia das fintechs, a gente sabia que as fintechs eram compradas pelo crime organizado, nós sabíamos da questão, por exemplo, dos fundos, né, que administravam aí, inclusive o Fundo REAG, que foi levantado também por nós, que era do PCC, dentro da COPAP e da Aster. Mas, de repente, apareceu um dos maiores problemas daquela operação, foi mostrar o que era a conta bolsão. O que é uma conta bolsão? São as contas que as fintechs criam e que o dinheiro entra
e você não sabe de quem é. Ele fica guardado na conta bolsão sem identificação. Só quem sabe de quem é e quanto é a fintech. Essas fintechs tinham fundos, esses fundos, os donos eram fundos offshore, que tinham outros donos fora do Brasil, e essa conta bolsão era um paraíso fiscal dentro do Brasil, aqui dentro. Então você tinha um dinheiro na conta bolsão, bilhão. Nós estamos falando de 42 bilhões levantados a priori em 4 anos de movimentação nessas contas bolsão. Aí você transforma em criptomoeda e manda para fora do Brasil. Olha que espetacular. Não tem mais problema de dólar, doleiro. Imagina, isso é coisa do passado. Põe oficialmente dentro de uma conta bolsão e vai embora. Se manda para fora e não tem nenhum vestígio. Nós tínhamos ido ao COAF e falado com o COAF, escuta, pô, nós estamos vendo movimentações aqui, levantamentos que a gente faz, movimentações grandes, vocês não conseguem, isso não é identificado por vocês. Não, não é, porque tem umas mudanças que foram acontecendo e tal, liberações que foram feitas, as fintechs são um problema. Eles já tinham feito isso há alguns anos, acho que quase 8 meses atrás, no finalzinho do ano passado, suspenderam 1.500 fintechs. Vocês lembram de uma operação que saiu anunciada aí, tiraram de circulação 1.500 fintechs. E agora apareceram as fintechs com a conta bolsão, e já o primeiro resultado da Operação Carbono Oculto foi a suspensão das fintechs, da conta bolsão, acabou no dia seguinte, na sexta-feira da operação. Quinta foi a operação, sexta o Banco Central divulgou que agora todas as fintechs necessariamente terão que fazer o mesmo sistema de movimentação dos bancos. Acabou uma brecha absurda aberta. E fora outras coisas que estão aparecendo, eu estava comentando antes aqui, hoje saiu uma matéria e aí você vê a conexão do crime organizado com a política, que a gente também já tinha identificado, senador Ciro Nogueira, outros senadores, deputados, líder da bancada do PL na casa. É assim, é impressionante a defesa deste pessoal sobre esse processo. A gente estava há 8 anos tentando aprovar a legislação do devedor contumaz no Senado. 8 anos, eu falava disso o tempo inteiro. E aí, em 5 dias pós-operação, foi aprovado no Senado, com um voto de 71 senadores, unanimidade. Todo mundo aparecendo bonito na foto, né, inclusive com o voto do Ciro Nogueira, que aparece hoje numa matéria divulgada pelo UOL de que o avião que levou o Mohamed, que era um dos fugitivos hoje da operação, com mandato de prisão, e o Beto Louco, os dois estão com mandado de prisão na Interpol. O Mohamed saiu do país num avião do Rueda, presidente do União Nacional. O Rueda botou o avião à disposição, a família dele, 2 dias antes da operação, foi para o Uruguai. E o piloto resolveu denunciar. O piloto do avião falou: Olha, eu não estava aguentando. O piloto comenta nas matérias que ele tinha visto sacos de dinheiro indo dentro do avião para Brasília, onde os donos da empresa, tanto o Mohamed como o Beto Louco, falavam: Bom, vamos lá para o gabinete do Ciro, ó, cuidado com esse saco aqui, que esse aqui tem que ficar super bem guardado, resguardado. E ele resolveu sair, porque parece que ele tinha tido um câncer no fígado, resolveu mudar a vida dele. E aí resolveu denunciar. E gravou, está tudo gravado, saiu no site ICL Notícias, que aliás não tem nada a ver com a gente, mas é um site super com notícias e matérias investigativas muito fortes, e saiu no UOL também e no Metrópolis. Assim, de uma disfarçatez, de uma coragem, e agora por isso que eles precisavam da PEC da blindagem, né? Inclusive para presidente do partido. Eles estavam, acho que, antecipando tudo isso que ia acontecer, e agora, provavelmente, se continuar como tal, o presidente de um partido tem blindagem na PEC da blindagem. Então a gente percebe hoje, e felizmente essa operação ela é só o primeiro passo, ela não é uma operação que vai ficar nisso e não vai dar em nada, porque o material recolhido nas buscas e apreensões feitas em vários lugares do país, além do envolvimento do Ministério Público Estadual aqui, você tem o envolvimento da Receita, Banco Central, Polícia Federal, Polícia Rodoviária, Secretarias de Fazenda. Então, isso está estourando e muitas das coisas que foram recolhidas nesta operação provavelmente dão chance para você ter um carbono oculto 2, carbono oculto 3, carbono oculto 4, né? E vão aparecendo
as questões que vão se cruzando os dados e você deve ter, de fato, aí todas as conexões que, infelizmente, têm muita força dentro do nosso segmento, mas vão repercutir em muitos outros segmentos da economia. E vários empresários tinham me procurado. O setor de gás é um absurdo o que está acontecendo no setor de gás, que eles já invadiram também com essa questão do fracionamento de gás, em carregamento de gás em botijões fracionados, que permitiu que esse pessoal começasse a encher marcas de gás famosas e importantes com gás de sonegação deles, criar estruturas e logística para ficar enchendo botijões de gás pela metade do preço do que o normal das empresas que existem hoje. Então tem uma guerra em vários outros setores contra eles. Eu fico feliz que isso está aparecendo. A gente começou a ter uma repercussão muito grande na mídia. Eu nunca dei tanta entrevista na minha vida como no dia da Carbono Oculto. Eu fiquei das 8 da manhã, onde entrei na CBN ao vivo, até as 9h30 da noite, em 16 entrevistas seguidas, para explicar o que estava acontecendo, por que que isso estava dessa dimensão. Ou seja, nós abrimos a caixa de Pandora, né? E não tem mais como fechar. Eu acho que esse é o principal recado que eu gostaria de deixar para vocês aí. Vamos continuar trabalhando, vai ter muita coisa para aparecer ainda. E estou à disposição aí de vocês para perguntas, respeitando o tempo que vocês tinham me pedido aqui de 20 minutos. Maravilha. Emerson, você foi até menor que 20 minutos, né, Luiz? Tem uma pergunta que eu coloquei no chat, mas o grupo acho que é pequeno o suficiente para a gente fazer diretamente as perguntas, né? Quem quiser perguntar, tem um sistema que você levanta uma mãozinha, não tem? No Reações, né? Levantar a mão. Eu vou, enquanto as outras perguntas não vêm, vou te fazer uma pergunta que eu fiz no chat e que tem uma sub-pergunta. Quem lidera esse processo todo, quer dizer, a Carbono Zero, como você disse, tem N atores importantes, né? Ministério Público, Polícia Federal, Polícia Militar Estadual e outras coisas. Quer dizer, quem está na liderança disso e por que demorou tanto tempo para que isso fosse feito? Bom, primeiro, isso começou no Ministério Público de São Paulo. E, na verdade, assim, o recolhimento de dados e o cruzamento de dados começou a crescer em uma dimensão que eles precisaram começar a chamar, por exemplo, o COAF para averiguações. E quando viram o fundo REAG e os fundos offshore e tudo, que alguns, inclusive, com negociação em bolsa de valores, chamaram a B3 para entrar na averiguação e no aprofundamento das investigações. Aí entrou a Receita Federal com dados. Depois disso veio Polícia Federal, Polícia Rodoviária, a montagem de uma operação dessa e aí o ineditismo da integração que eles fizeram, porque normalmente é uma operação ou da PF ou da Polícia Rodoviária, né? Nunca você tem o volume de integrações, e por isso vazou também, porque quando você começa a envolver várias etapas, isso vaza, é normal. E eu estava com essa preocupação e levantava essa preocupação aqui para o Ministério Público de São Paulo, que a gente fez várias reuniões, né, super, sim, obviamente super sigilosas, mas assim, com dados que você começa a falar, poxa, e quando é que vai sair? Vai ter operação? Tinham 6 núcleos de operação em São Paulo. Um em Piracicaba, um em Santos, um em Guarulhos, um aqui na capital, todos integrados, todos eles trabalhando, cada um numa frente. Depois, esses 6 núcleos montaram uma reunião gigantesca aí de montagem de como isso ia ser aprofundado. E aí vieram os mandados você tinha que conseguir os mandados na justiça para poder fazer, eram 16 mandados de prisão, dos quais conseguiram ser cumpridos só 6. Faltam 10 pessoas que acabaram fugindo, né, antes, por conta de informações. Tinha na agenda do Mohamed 10 contatos de delegados de polícia, que ele tinha contato integral assim com eles. Então, assim, a ramificação desse pessoal e o volume de dinheiro que eles têm, é muito difícil você conseguir fazer o que eles tiveram e fizeram com sucesso, né? Então, assim, muita gente fala, caramba, por que demorou tanto? Também porque na mídia começou a aparecer essa questão do crime organizado nos setores. O que que eles gostam? Eles gostam do silêncio, eles gostam da escuridão. Qual foi a nossa obrigação e a minha em especial? Botar a boca no trombone e dizer, olha, está acontecendo isso.
E aí as entrevistas, não, mas por quê? Não, mas quantos bilhões? Mas por que tanto? Aí você começa a provocar e os próprios investigadores, em geral, começam a ver matérias e nos chamando e aí você começa a ver que isso começa a criar uma liga tanto na Receita quanto no Ministério da Fazenda. E a gente falava, pô, ministro precisa arrecadar, tem 30 bilhões aqui nesse setor, não precisa ir lá no Shopee. Vem aqui, ó, tá aqui do lado, em São Paulo, em Brasília, no Rio, principalmente no Rio. Pra vocês terem uma ideia, Manguinhos Refit, que é uma das principais sonegadoras do país, está há 10 anos em recuperação judicial. Vocês já viram alguma empresa levar 10 anos em recuperação judicial? Porque tem uma juíza no Rio que sempre mantém a recuperação judicial dele. Mas como assim? Não é possível. O cara ele deve 25 bilhões de reais em ICMS, dos quais 10 em São Paulo, 11 no Rio de Janeiro, e depois realiza, a meados de maio, um evento. A Veja convidou para um evento aquele Brasil Week em Nova York. A Veja resolveu fazer um evento lá. Quem patrocinava? A Refit. A Revite patrocinando convidou o governador de São Paulo, o governador do Rio, o governador Caiado, que quando souberam que o patrocínio era da Refit, por informação nossa, cancelaram a sua participação. Ah, mas eu recebi um convite da Veja. Não, mas não era a Veja, era a Refit. A Veja ficou tão constrangida, mas tão constrangida. E o site Metrópolis filmou o Ciro Nogueira com o Ricardo Magro e com o governador do Rio. Foi o único que foi lá conversando, bacana, não sei o quê, um papo alegre dos três ali, filmado em Nova York, no hotel Mayflower, um dos mais caros, US$ 1.200 a diária, patrocinados pela Refit. Entendeu? Então, assim, o que me deixa mais indignado é esse conluio público-privado com essas operações e essa blindagem que esse pessoal consegue através de manutenção de grana mesmo, dinheiro, recursos, financiando campanha. Né? O que aconteceu aqui em São Paulo, que o Lincoln Gakia pegou aqui das duas empresas de ônibus, né? E tinham concorrência pública, movimentavam aí bilhões e 700 mil pessoas por dia em empresas de ônibus de concorrência aqui, ganharam licitação aqui, levaram 5 anos investigando, então demora mesmo. Muito bem, obrigado, Emerson, Luiz, e depois na sequência Gilson e Maria Lúcia. Bacana. Emerson, como é que você vê, como é que você enxerga que o empresariado está, o quanto eles estão percebendo essa ligação do crime organizado? Porque, claro, o empresariado ligado a essas áreas está, né? Mas de uma forma mais ampla, porque parece que, inclusive, para fazer frente a esse avanço do Congresso, não adianta ficar vozes isoladas, né? E não dá para aceitar a PEC da bandidagem aí. Você vê que o empresariado está tomando consciência e pode fazer alguma coisa? Não, a mobilização já começou, né? Eu acho que da PEC da bandidagem é um pouco assim, eu acho que tem que ter uma mobilização de rua, né? Está programado até para segunda-feira uma enorme, não sei, domingo, não, domingo, uma enorme mobilização na Paulista, tem que ir para a rua. Nesses casos da PEC da É domingo, bandidagem, Emerson, é é domingo. domingo. Eu acho que nesses casos específicos, a única coisa que resolve é a mobilização de rua, é encher as ruas em todo o país, é mostrar, vai ter a eleição o ano que vem. Aliás, uma das coisas que preocupa esse pessoal a se posicionar a favor é que a segurança pública vai ser o tema da eleição no ano que vem. E a segurança pública está umbilicalmente ligada à questão do crime organizado. É que piorou por quê? Porque o crime organizado cresceu. Para onde vão esses bilhões de reais? Vão exatamente para esse assalto à mão armada nas ruas que a gente vê, celular, aliança, carro, sequestro, isso é o crescimento do crime organizado. E a gente tem feito essa conexão e em Brasília essa ficha caiu. Por isso hoje todo mundo quer aparecer bonito na foto, está combatendo o crime organizado, o que é bom. Mas nos bastidores eles vão passando essas questões aí da PEC da bandidagem, eles vão passando isso, eles vão conseguindo se blindar cada vez mais, que é vergonhoso. E tudo porque, normalmente, quando você tem um governo com vamos dizer, uma sustentação política de partidos forte, isso não anda. Só que hoje
a herança do Arthur Lira é um Congresso muito forte, um legislativo com 50 bilhões de reais em emendas, que na eleição do ano que vem vai virar capitania hereditária, porque essas emendas financiaram prefeitos e obras que vão reeleger ou eles ou o filho deles, ou alguém da família deles. É muito difícil hoje chegar um cara e falar, não, eu vou concorrer, eu vou entrar do nada. Você não consegue competir com esses bilhões de emendas que já viabilizaram praticamente uma boa parte da reeleição desse pessoal. Então, assim, a mobilização do empresariado é muito importante, né? Porque, por exemplo, o Rio de Janeiro é um estado, para nós, caso perdido hoje. Eu não trabalho em nada no Rio, eu não tenho nenhuma esperança no Rio de Janeiro a não ser depois da eleição do Eduardo Paes, governador, e não só dele, mas de uma bancada de estaduais na Alerj, na Assembleia Legislativa do Rio, que dê sustentação ao governo dele, para ele não virar refém do crime organizado na Alerj. Então, nós estamos trabalhando junto com partidos, junto com o presidente do PSD, que é o Kassab, e ajudando a eleger os deputados estaduais sérios no Rio de Janeiro. Ah, mas tem certo? É difícil, tem que ir atrás. Não é muito fácil de achar, mas tem. A gente tem que começar a buscar esse pessoal, entendeu? Luiz, algum comentário? Então tá Não, bom. maravilha. Agora, Gilson. Maravilha. Obrigado, bem-vindo aos que estão entrando agora. Gilson Razador, o escritor da Carta ao Estadão de hoje. Não percam. Obrigado. Mas esse assunto é muito relevante, Emerson. Parabéns por, pelo trabalho que tem sido feito, que você tem feito. Eu acho que é de uma relevância ímpar. Obrigado. E obrigado por compartilhar conosco essas informações. A gente fica cada vez mais preocupado com a situação toda, toda vez que houve informações e dados a respeito do, da, do entrosamento do crime organizado com as autoridades de uma forma geral, isso nos deixa bastante preocupados. Mas eu queria fazer uma pergunta. Você comentou sobre as bombas brancas que foram autorizadas pelo Bolsonaro. Gilson, Gilson, Você perdemos tem um ideia pouquinho de por com. que e se não, não, Gilson, quando? por favor, perdemos, truncou um pouco a sua comunicação. Repete a sua. Pode tirar a câmera, acho que ajuda você a falar, e Tá, repete a sua pergunta, por favor. A bomba branca, você estava falando? vou tirar tudo. Eu estava falando das bombas brancas que foram autorizadas pelo Bolsonaro. O que levou a essa autorização, uma coisa que Foi. e as empresas, as bandeiras, de uma forma geral, autorizaram. Isso é uma questão. A outra é por que a gente demora tanto para ter conhecimento de quais os postos fraudadores, ou quais os postos que estão envolvidos nisso, para a gente, como consumidores, selecionar os que não estão envolvidos com essa fraude toda. Vamos lá. Primeiro, a bomba branca. O que aconteceu no governo Bolsonaro? Ele editou uma medida provisória em meados de 2022 para tentar criar um mecanismo da bomba branca, porque existia e ainda existe conexão do Bolsonaro com o Ricardo Magro, que é o dono da Refit. E isso era uma coisa importantíssima para a Refit, que ela conseguiria infiltrar o seu combustível nos postos de marca, né? Ele editou a medida provisória foi derrubada no Congresso. Não passou. E aí, um general que era presidente da ANP à época foi e fez uma portaria, uma senhora, assim, com várias plumas, mudanças, não sei o quê, e criou a bomba branca junto com a questão da defesa das marcas, porque tem contrato de marca. Como é que funciona o contrato de uma marca dessa com o dono de um posto? Fala, eu quero abrir um posto de gasolina, eu tenho uma rede, quero ter uma rede da Ipiranga. A Ipiranga paga para você administrar o posto e você assina um contrato de garantia de que você tem apoio, tem a possibilidade de você ter produtos deles, mas você tem a exclusividade de venda
de um produto. Vibra, Shell, Ipiranga, são aquelas bandeiras. Ali Combustíveis, né? A Shell, que negocia muito e é da Raízen, né? O grupo Raízen. Então, o que você tem ali é, de fato, um contrato, só que quem apoia você cobra de você a fidelidade no contrato. A Bomba Branca abriu esta brecha, mesmo num contrato de marca, qual é a desculpa que eles usaram? Estímulo da concorrência. Vamos estimular a concorrência. Foi a mesma coisa da história das fintechs. Vamos abrir fintechs para estimular bancos, né? Tem que dividir, vamos comercializar fintechs, porque ajuda, tá certo, mas com que regras? Quais as regras da fintech? Tinha lá atrás ter se criado um empecilho dessa conta bolsão e a obrigação da fintech prestar contas igual. Não foi dada isso uma abertura. E aí a bomba branca, eles disseram o seguinte: tem que ter em cima da bomba o CNPJ e o nome de onde vem aquele combustível, e o consumidor poder identificar. Isso nunca aconteceu. Você entra num posto da, da raiz, da BR, você fala, bom, aqui é BR, estou entrando na BR. Aí tem uma bomba que você nem olha, você põe, enche o tanque, acabou. Aí você vai embora. E aí nós conseguimos que o Ministério Público de Minas Gerais, no Triângulo Mineiro, derrubasse a bomba branca exatamente por conta da análise de defesa do consumidor. Um procurador no Triângulo Mineiro, da Ministério Público Federal, abriu um processo, conseguiu ganhar o processo, porque a defesa do consumidor era a coisa mais importante, que ele está vendido, ele não sabe que aquele combustível não é de lá. Aí derrubou a bomba branca. Nós falamos vitória total. Isso foi em janeiro, dezembro do ano passado. Pô, virou o ano feliz, todo mundo tinha acabado a bomba branca. A ANP, mesmo sendo no Triângulo Mineiro, suspendeu nacionalmente a bomba branca, porque ela também tem uma divergência interna, que eles não querem a bomba branca. Então, ela aproveitou, suspendeu. A Procuradoria da ANP falou, não, tem que entrar com recurso. E entrou com recurso judicial para manter a bomba branca. Nós, hoje, estamos com amigos do processo, amigos Curia, né, amigos da corte, questionando essa decisão da ANP e aguardando a decisão em segunda instância para ver se a gente derruba definitivamente isso. Então, assim, é uma brecha criada exatamente com o endereço certo, né, de você inundar. Como é que o consumidor, você me perguntou em seguida, fica sabendo dessas histórias todas? Assim, procurem as marcas mais conhecidas, né, e abasteça impostos que você percebe que você tem no seu veículo. Assim, a segurança de que você já vem abastecendo lá, procure criar essa relação de postos que você acredita, bandeiras. Obviamente as bandeiras Shell, Raízen, né? Shell Raízen, Vibra, QBR, Ipiranga, Ali Combustíveis, Rede Sim, Petronas, que inclusive, por exemplo, tem um posto na Faria Lima da Rede Sim Petronas que tem a bomba criptografada, que é impossível de você colocar o chip na bomba, que é um outro buraco enorme que acontece. Entra 40, marca 40 litros, entra 35 no seu tanque. Quem consegue perceber isso? Ninguém. Você não consegue. Você fala, enche o tanque. Já aconteceu, amigos meus vinham me denunciar. Tem uma perua grande, cabia 60 litros, 55 litros, 60 litros no tanque. Ele tinha 30 no litro. Foi viajar, falou, parou num posto no Rio de Janeiro, falou, enche o tanque. Aí o cara trouxe a nota 70 litros. Não podia ser 70. Ele falou, não, está errado. Desceu, ele tinha um galão de 20. Falou, ó, pode encher esse galão que eu quero ver quanto vai entrar. Ele falou, preciso da autorização do dono. Foi lá na cabine, voltou 2 minutos depois, encheu, deu 20 litros exato. Porque tem um chip que é controlado de dentro da cabine. E por isso que nós conseguimos identificar num processo que a gente chama de cliente misterioso, que vai nos postos sem identificação nenhuma, num furgãozinho, com galões internos, que são levantados combustível, quando tu entras, tem etanol, de acordo se tem metanol ou não, faz uma certificação de um certificador internacional, cria um laudo, entrega para a ANP. E a ANP vai e fiscaliza já com mais acuidade aquele posto. Isso no Brasil inteiro. Saiu até a matéria do Jornal Nacional, não sei quem pôde ver semana passada, excelente, só sobre o cliente misterioso do nosso instituto. Quase parecido com o careca do INSS. Gilson, comentários, réplica? Não. Eu fiquei satisfeito com a resposta. Acho que
Era isso que eu queria ouvir. Eu já tinha acompanhado algumas entrevistas em algum meio de comunicação sobre essa matéria toda, mas é sempre importante ouvir pessoalmente isso. Obrigado, Anderson. Imagina, obrigado. Maravilha. Maria Lúcia Camargo, querida amiga, bem-vinda. Pode fazer a sua pergunta que você fez no chat, pode falar. Tira o seu óculos. É, não, o que eu perguntei é, o promotor, o Lincoln Gakia, falou que a gente está caminhando para um narco-estado, como a Colômbia e o México, né? E a impressão que dá com todos esses acontecimentos recentes é exatamente isso, é que a coisa já saiu do controle mesmo. E ele se diz muito pessimista quanto a essa missão da gente combater essa situação. Como é que você enxerga esse posicionamento dele? Eu, eu Você é um posso pouco mais dizer, otimista? então, eu posso dizer, Maria, que pelo trabalho que a gente está conseguindo realizar, pelo potencial que essa investigação demonstrou, que vai acabar acontecendo, de operações carbono oculto 2, 3, 4, isso vai realmente redundar num movimento muito forte de combate ao crime organizado. Eu acho que o papel de alerta que ele faz é extremamente importante, porque ele vive isso. Além da segurança pessoal dele, que hoje está num risco muito grande, cada vez maior, ele tem investigado muito. Eu já tive alguns até embates com ele, porque em algumas entrevistas que ele deu na Bandeirantes, ele falou: não tem crime organizado em combustível, não tem PCC em combustível. Ele deu essa entrevista para a Bandeirantes e como eu fui processado pela Aster e pela Copap, na física e na jurídica, né, o instituto, eu fui processado porque eles não queriam que eu desse mais entrevista. E o juiz acabou dando uma razão de que era difamação, porque não tinha provas. Eu não tenho obrigação de ter provas, eu tenho obrigação de denunciar. E eles me processaram, estavam me defendendo, o processo acabou dando sucesso, mas no meio do processo, quando o próprio Lincoln deu essa entrevista, eles usaram a palavra do Lincoln, né? E aí eu fiquei muito, mas muito bronqueado. Marquei uma reunião junto com outros promotores que conheciam ele e expliquei: olha, toma cuidado com o que você fala, porque isso tem um certo risco, né? Até para mim pessoal, porque usaram isso. E eu acho que agora a ficha dele caiu também, e ele está muito fortemente fazendo esse alerta, que é importante. E quando você fala do narco-estado, isso, de fato, é um processo em andamento. Eu não diria que sem volta, mas eu diria que pela contaminação da política hoje, pelos tentáculos desse polvo que você vê, a possibilidade grande de, em não se fazendo nada, você ter realmente cada vez um controle maior. E eu ter que prestar contas não ao Estado, mas ao crime organizado daqui a pouco. Isso já está acontecendo em Colômbia, isso no México é muito forte. E nós ainda temos um ponto enorme de retorno. Se nós não tivéssemos essa autonomia do Ministério Público, da Polícia Federal, das organizações hoje que lutam contra isso, das secretarias de Fazenda, onde a ficha caiu também, o Concefaz, né? A gente já teria ido para um ponto sem volta, né? Tanto é que estão voltando algumas distribuidoras de combustível para o Brasil, como a Texaco. A Texaco tinha saído, resolveu voltar, né? Percebeu que essas coisas estão mudando. Os fundos de investimento me procuraram durante meses aqui, dizendo: poxa, o clima está mudando, o que está acontecendo? Falaram que é o instituto de vocês, como é que vocês estão trabalhando, como é que é a governança, como é que vocês operam. Então, eu acho que isso tudo nos dá uma esperança de que as coisas estão indo para uma possibilidade real de, pelo menos, você deixar esse pessoal acuado. A mudança nas fintechs, ela é prioritária, porque isso foi uma pancada muito grande. A mudança da conta Bolsão é um ponto. Olha, eu vou dizer para vocês, muita gente no mercado financeiro não sabia da conta Bolsão, que trabalham no mercado financeiro. Então, assim, é uma mudança histórica e que virão outras aí. Eu acho que nós vamos ter aí na eleição do ano que vem muita gente só olhando para votar em quem de fato apoiou isso e quem não apoiou. Isso já é
uma sinalização importante dizendo assim, ó, eu não quero gente lá que está apoiando o crime organizado. Não é que por isso que os deputados estão aprovando. Nós vamos agora trabalhar para a aprovação do devedor contumaz na Câmara. Se o devedor contumaz que passou no Senado passar na Câmara, você vai classificar a empresa tipo Refit, Manguinhos e outras de fumo, bebida, refrigerante, é para todas, que são, na verdade, hoje, aproximadamente 900 empresas no universo de 20 milhões de empresas, que estarão classificadas como devedoras contumazes. Ah, mas o que é isso? O que muda? Muda o seguinte, essa empresa classificada como dentro de uma lista de devedores contumazes, ela tem um regime especial que a Receita passa a administrar para e passo tudo que ela faz dentro da empresa. Ela não emite mais nenhuma nota sem recolher o tributo. Isso já está acontecendo aqui em São Paulo. A Secretaria da Fazenda de São Paulo tem lei estadual de devedor contumaz. Ela enquadrou 8 distribuidoras aqui em regime especial, impedindo elas de vender combustível em São Paulo, que são ligadas à Refit. E criou um mecanismo de devedor solidário. Quem comprar destas empresas que estão em regime especial vai pagar o imposto delas. Aí a revenda falou, peraí, não, eu vou pagar imposto. Vai pagar. Mandou os boletos. 500 milhões de boletos foram para as revendas em São Paulo que compraram dessas distribuidoras. Então você trava esse processo de uma forma brilhante. Isso vai acontecer quando tiver o devedor contumaz nacional em todos os estados da federação. Então, assim, tem muita coisa em andamento. Muito. O Emerson, Pedro Camargo, nosso ex-coordenador, esteve aqui. Bem-vindo, Paulo Feldman, que bom que você pode vir. Depois da aula, o Paulo acabou a aula e conseguiu estar aqui com a gente. É, Estou vendo o Miklos aí também. Pois é, o Miklos está aqui também, ainda não perguntou, mas vai perguntar. E eu vou perguntando por enquanto o seguinte: Pedro Camargo falou em algumas usinas de açúcar, né? E aí a gente está também na produção do combustível, né? De açúcar e óbvio, etanol, e também de redes de postos que são propriedade do crime organizado, né? E depois saíram algumas matérias de jornais falando também de usinas em dificuldade que teriam sido compradas e tudo mais. O Instituto Combustível Legal entra nessa questão também e vai fundo também na questão da produção, enfim, controlada pela facção, pelo crime organizado? Nós já tínhamos levantado, Fábio, 5 usinas aqui em São Paulo e mais 8 usinas, 5 e 8 usinas no Centro-Oeste, que nós levamos os nomes a pedido do Ministério Público, quando estava começando a fazer as investigações, dizendo que essas usinas, em uma boa parte delas em recuperação judicial, tinham sido compradas pelo crime organizado. Nós sabíamos os nomes das usinas, nós sabíamos que tinham sido compradas e eles botam um pouco de dinheiro, retomam. E por que eles começaram a entrar em usinas? Porque a monofasia entrou no diesel e na gasolina e não entrou no etanol porque o pessoal do etanol não quis lá atrás aprovar a monofasia no etanol do ICMS. O que aconteceu? Está caindo a sonegação no diesel e na gasolina, porque o monofazia você recolhe o ICMS lá na refinaria e paga o ICMS de toda a cadeia produtiva, mas o etanol não quis entrar porque tem usina pequena, média, o Nordeste refluiu e tal, não entrou. Eu falei, olha, vocês vão ter crime organizado nas usinas. Não, isso é exagero, na usina eles não entram. Isso foi 1 ano e meio atrás. Entraram, dominaram. Na Carbono Oculto, os nomes que nós levamos não só apareceram, como eles encontraram 16 usinas compradas pelo crime organizado. Saíram o nome das 16 usinas na Carbono Oculto. Então, assim, hoje, isso é uma coisa que, aonde tiver brecha, esse pessoal vai entrar. Você não tem a menor dúvida. Apareceu uma brecha. Agora nós estamos trabalhando junto com a Única para aprovar ainda este ano um projeto de lei que antecipa, porque já está na reforma tributária, a monofasia no ICMS do etanol. Nós conseguimos aprovar no final do ano passado para o PIS e para o COFINS, impostos federais, mas faltou o ICMS. Não havia um acordo dentro do setor sucroalcooleiro. Agora, hoje, está muito claro que tem que correr para aprovar. Aí vai ter uma alíquota única, como é no diesel e na gasolina. O diesel tem uma alíquota, a gasolina tem outra. Tributa no início da cadeia e acabou. Eu posso ter caminhão fazendo o que for, já tributou. O imposto já está tributado. A Secretaria de Fazenda estão felizes da vida, porque não tem, por exemplo, guerra fiscal entre os estados.
Você não tem ICMS de 30 em no Rio de Janeiro e 18 em São Paulo, que os caras faziam só viagem de nota. Então, é um avanço que virá com a reforma tributária, mas vai entrar em 2033. Nós queremos antecipar para combustíveis, porque aqui o risco é muito grande. Está no mudo. Paulo, comentário. Márcio Valente, você que falou que queria fazer uma pergunta. Então, Miklos, você. Fala, Márcio. não, não, eu tô. Aliás, eu queria fazer um comentário. Fazia tempo que eu não tinha uma boa notícia sobre o Brasil. Eu acho que o Emerson, e com toda essa operação, conseguiu me deixar um pouco mais animado, Pode porque ficar. está muito difícil a gente ver caminhos, né? Muito Tá, difícil. Cada tá mesmo. dia você vê o noticiário é uma prova de coragem, né? E o que você está contando é uma realmente, você está explicando coisas que a gente tinha lido com maior profundidade, realmente é uma esperança, né? Eu acho que esse é o grande caminho, né? Esse é o grande caminho. Resta saber como fazer com que isso prolifere e seja maior, né? Que a É isso decência, mesmo. que a decência prevaleça. É, inclusive, Márcio, eu vou aproveitar seu comentário para dizer o seguinte: esse não é um trabalho, e a gente tem noção, eu pessoalmente tenho noção disso, e muita gente está começando a perceber. É preciso, primeiro, uma união das empresas e das pessoas de bem. A gente anda muito atribulado com nossos problemas, todo mundo tem as suas coisas, tem as suas questões, mas tem um movimento que é individual em parte, porque eu falo muito para os consumidores, e falava isso na questão do ético lá atrás, né? Que falava, vou comprar a camisa lá na 25 de março, qual o problema? Eu não quero pagar tributo mesmo, tributo é muito alto. Falava, olha, não é só tributo, é uma questão de postura pessoal também. Quando você aceita esse jogo, então vamos todo mundo para a sonegação, acabou. Então pronto, esquece, não vão arrecadar mais nada, eu também vou para a sonegação, acabou o Estado, acabou tudo. Hoje, o que nós estamos mostrando para os consumidores, em especial, é que você vai economizar R$ 40 no seu tanque, porque você encheu num posto que estava oferecendo uma senhora promoção de 25% de desconto no Pix, né, que ia para o crime organizado, e aí você vai e economiza R$ 40 no seu tanque. Amanhã, o seu celular é levado na rua, a sua mulher é assaltada com uma bolsa ou é assassinada, como está acontecendo a olhos nus todos os dias, porque você ajudou a dar R$ 40 de diferença num tanque de gasolina. Valia a pena? E nós estamos iniciando uma campanha, Márcio, nesta direção. O barato sai crime. Não é que o barato sai caro. Hoje, o barato dá crime. Crime, insegurança pública, é esse pessoal comprando deputado, comprando senador, comprando todo mundo. E quando você olha quem está financiando eles, somos nós. Individualmente, cada um no seu pedacinho, eles vão, arrecadam e vão embora. Pô, mas também eu não, como é que eu vou saber, né? É sempre essa pergunta, o consumidor já foi perguntado aqui, como é que eu vou saber? É fácil, você olha, não tem como um posto que vende gasolina a 5,80, 5,90, às vezes R$ 6, tem um posto vendendo a 5,20. Não pode. Tem alguma malandragem. E eu falo isso para motoristas de aplicativo, que eu entendo, o cara tem que economizar, coitado, bora, vive disso. Mas, cara, você vai ser assaltado por conta disso, você vai ser roubado, eles vão levar o seu carro, cara. Então é um movimento, Márcio, de todos nós que precisa cair a ficha. Nós somos um país que às vezes aceita facilmente essa questão da ilegalidade, porque o Brasil é assim mesmo, faz parte. Não faz parte, não pode fazer parte. Eu aprendi, infelizmente, a vida dura minha com a minha empresa de brinquedos, que lá atrás foi fundada pelo meu pai, que eu venho do setor de brinquedos, vocês sabem disso. E a nossa empresa, eu tenho orgulho de dizer, era a única que não saía um produto sem nota fiscal. Não saía. E várias pessoas falavam com meu pai, mas escuta, lá na 25 de março o cara quer comprar, mas é meia nota. Cara, não é possível, vamos vender, não, meia nota, isso é normal, o cara compra de todo mundo. De nós ele não vai comprar. E você vai aprendendo isso.
É uma escala de valores no dia a dia. Eu vivi o Mário Covas, o governo dele era uma história de política bem feita, de política séria, de você ver o que ele valorizava o orçamento público, brigava com qualquer centavo, falava que está administrando dinheiro de terceiros. Não adianta dizer que é seu orçamento, não existe seu orçamento. Isso aqui é orçamento público, é dinheiro dos outros. Mas ele arrumava cada encrenca que eu falava, pô, cara, não vale a pena essa briga. Nossa Senhora, eu vivi uma cena com eles, rapidamente vou contar para vocês. Um dia estávamos entrando no helicóptero para ir abrir, inaugurar uma empresa no interior. Normalmente acontecia isso, quando ia inaugurar, eu era secretário e a gente combinava de ir juntos. Eu chegava no palácio, ia para o gabinete dele, a gente descia, ficava na porta, o helicóptero estava ligado ali no palácio do governo, entrávamos e íamos para o interior. Então, o São Paulo tinha 2 helicópteros, 2, do governo. Aí um belo dia chego, ele desce sempre mal-humorado, que é uma prática dele, né? Sempre nervoso, fala, não me traga boa notícia, eu quero ficar nervoso hoje. Não, tá bom, mas eu ficar quieto. A gente entrava. Quando descemos para o helicóptero, parou o carro, aí eu fui entrando no helicóptero, ele parou fora, ficou olhando assim para o helicóptero, ligado. Liga com o chefe da Casa Civil, chefe do gabinete militar. Pegou o telefone, eu ouvi, falei, o que aconteceu? Ele falou, que helicóptero é esse? Fulano de tal, que helicóptero é esse? Eu falei, porra, como que helicóptero é esse? O quê? Vocês alugaram um helicóptero? Os 2 helicópteros em manutenção no mesmo dia. Eu vou mandar vocês embora. Aí caiu a ligação, ele entrou no helicóptero, falou, pode subir aí. Entrou no helicóptero, ligou e falou, você desligou o celular? A próxima vez que acontecer isso, eu vou demitir você, sumariamente. Imagina, o governo tinha 2 helicópteros, os 2 entraram em manutenção no mesmo dia e ele alugou um helicóptero tendo 2 em casa. Ah, mas isso aí qualquer um entra, ninguém vai olhar. Mas foi uma demonstração para todo o gabinete militar de que se uma vez isso acontecesse de novo, estava todo mundo demitido. E funcionar em governo é assim. Você precisa dar um exemplo de cima para baixo, que ou você, de fato, dá uma lição para o cara saber que aqui você valoriza o que está acontecendo, ou esqueça, porque o segundo e terceiro escalão, mesmo você sendo sério, vai ter problema. Se você já abre e solta as rédeas lá no primeiro escalão, amigo, perdeu, foi embora o governo inteiro. Então, tem coisas que a gente não pode admitir no nosso dia a dia. Boa. Bela lição de ética, Emerson. Muito obrigado. Márcio, comentário? Não, não, foi ótimo essa conversa com ele. É bom ouvi-lo sempre. Obrigado, Sempre. querido. Muito bom. Gente, mais algum comentário? Paulo, você está com cara de que quer fazer um comentário? Eu tô com a Eu também mãozinha. queria. Ah, desculpe. Depois eu queria fazer uma Está truncando, Paulo. Acho que a conexão está ruim. E agora que eu vi que o Dilson e o Wander estavam com mão levantada. Então, Dilson, depois a gente. então, eles estão na minha frente. Tá. Tá. Dilson, com a palavra. Pela ordem, lembra? Pela ordem. Obrigado, Fábio. Eu não quero fazer uma pergunta, não. Eu quero dar os parabéns ao Emerson, compartilhar com vocês a experiência que temos tido juntos ao longo desses muitos anos e a contribuição que o Emerson tem feito seguidamente em diferentes setores, né? Lembro de termos trabalhado juntos no Instituto Ético, em que você defendia o combate à falta de ética, à falta de honestidade em alguns segmentos. Naquela ocasião, já também a combustíveis, mas também, se eu me recordo certo, as bebidas. E nós Isso, tínhamos uma campanha semelhante na área de tintas, no segmento de tintas, exatamente. e fizemos algumas coisas em comum. Nos encontramos depois na Política Nacional de Resíduos Sólidos, que, Perfeito. embora voltada para meio ambiente, preocupação com o meio ambiente, junto com isso tinha, sem dúvida nenhuma, um combate à falta de ética, um combate à desonestidade, de maneira, a sonegação, né, de uma maneira geral. E agora, Emerson, com o trabalho que você está fazendo no Instituto de Combustível Legal, é importantíssimo, que afeta a todos nós.
mas eu, junto com o PNBE, que tem esse mesmo pensamento, tem pessoas como os nossos colegas todos aqui, e na defesa da ética eu tenho que lembrar do Mário Ernesto Humbert, né, que se junta a esse esforço de maneira assim, de dedicação quase que da vida toda, né, que nos contribuiu muito no combate nos setores em que eu trabalhei também. Dar os parabéns a você e dar um agradecimento da contribuição que você tem feito para nossos setores todos e daquilo que podemos mais fazer juntos aqui no PNBE. Fico orgulhoso disso também, Emerson. Muito obrigado pela sua amizade, muito obrigado pela sua dedicação, parabéns Obrigado, pelos Gilson. resultados, estamos juntos. Você é um Obrigado, Fábio, querido, por me super. permitir me manifestar assim com o Emerson. Obrigado, Obrigado, Gilson. você é um querido, viu? Super obrigado e a gente trabalhou muito em várias causas juntos mesmo, é verdade. Maravilha, obrigado. Gilson, pela ordem, Vander e depois Paulo Feldman. Tá ligado. Emerson, boa tarde. Olha, eu estou muito impressionado com toda essa narrativa. Eu vi a entrevista do piloto vindo ao ICL, a entrevista inteira hoje de tarde, e antes da nossa assistência aqui à sua colocação. E, obviamente, aqueles pacotes que ele levava para Brasília, que se destinavam a um senador, não é? No avião de um presidente de partido, que, claro, essa cláusula lá no projeto visa exatamente ele, porque ele é o cara que está por trás de tudo isso. Eu vi, o que eu vislumbro nisso aí é um cipoal monstruoso, não é? É uma coisa com intercorrências e interferências, enfim, você tem toda a razão. Vai ser carbono 2, carbono 3, porque isso é muito grande. É É muito muito grande, grande. é muito Eu só grande. queria fazer este comentário e dizer que eu vi a entrevista e achei muito interessante, viu? É muito grande, isso está aparecendo e a gente sabe como o Ministério Público costuma fazer, nós vamos ter vazamentos seletivos e é importante que esses vazamentos Ah, aconteçam, porque isso vai alimentar outras operações e outras questões mais aprofundadas. O que está acontecendo com as emendas, o ministro Dino tem colocado o dedo na ferida de forma brilhante, corajosa e questionando as emendas. Eu sempre dizia, a emenda PIX é o maior escândalo que tem a emenda PIX. Você não sabe para onde foi o dinheiro, quem pegou, como abriu, a obra está lá, você não sabe para que foi feita, não foi. E aí o ministro Dino entra lá e começa, espera aí, CGU levantou isso aqui, Polícia Federal, investigue. Ah, não, tem essas 35 emendas aqui, por favor, investigue. Eu diria para você, dos 50 bilhões, nossa, por baixo, vai. 10 bilhões tem problema. Que você não consegue mapear ou seguir, mas que a hora que você começa a levantar isso, é aquela história, os caras têm que pôr a barba de molho. Não é possível que você faça isso e ninguém dá bola, e ninguém olha, não acontece nada. Isso é dinheiro do orçamento, ou seja, é meu, de vocês, de cada um de nós aqui que pagou na hora que comprou um produto, na hora que comeu uma comida, na hora que fez qualquer coisa, esse dinheiro foi para o orçamento, esse orçamento dele 50 bilhões sai para a emenda Pix. Que beleza. Para onde foi o meu dinheiro? Não sei. Ah, como não tem transparência no orçamento público? O orçamento público é sem transparência? Eu nunca vi isso na minha vida. Isso deveria ser um escândalo monumental. E a gente vai, é aquela coisa do sapo dentro da água fervente. Você vai se acostumando, você vai achando que é normal, que o Brasil é assim mesmo, deixa eles lá. Pô, não dá, não dá, realmente não dá. Uma das coisas boas que o Trump fez para o nosso país foi arrebentar com o Bolsonaro. Se tem um benefício que o Trump fez para nós, foi assim destruir a carreira, eu espero, né? Destruir a carreira do Eduardo, da família, do pai, que fizeram um mal para esse país, porque eles destamparam essa panela. Essa panela da direita raivosa e que não dá bola para o que está acontecendo no país e que quer salvar a si próprio em detrimento do resto. Isso foi uma destampar de panela absurdo, que agora nós estamos vendo a consequência. Só agora que estão começando a aparecer as, a- o que estava, por exemplo,
Era bom fazer política e discordar na política, debater, argumentar, entender o posicionamento do outro, falar, olha, tá certo, realmente eu revejo minha posição. Hoje, você discordar de alguém e achar que a ideia dele está ruim, você está defendendo Lula, você é esquerdinha, você é isso, você é aquilo. Tudo é um absurdo, você não tem mais debate político. É. Não consegue debater politicamente hoje. Quem que destampou essa panela? O bolsonarismo. Né? A coisa mais. Eu nunca vi na minha vida. Eles elegeram o Lula quando puseram a bandeira dos Estados Unidos no dia 7 de setembro na Avenida Paulista. Uhum. Está eleito o Lula. Com aquela cena na eleição, acabou. Horror. Quem vai defender bandeira dos Estados Uhum. Unidos no dia 7 de setembro no meu país, É. no Uhum. dia da minha comemoração da pátria? Porra, Uhum. É. é muita ignorância ou é uma disfarçatez do tamanho que, assim, não dá para imaginar. Alguém que sabe muito. Paulo Feldman. Bom, obrigado pela oportunidade. Para mim, uma satisfação enorme estar aqui vendo o Emerson. E, na verdade, eu não estava dando aula, eu estava numa banca de Uhum. doutorado marcada desde junho, então não tinha como mudar, porque se fosse aula eu mudava para vir ver o Emerson, mas banca não dá para mudar. Mas justamente eu queria colocar uma coisa, eu participo muito de banca e muita discussão sobre o Brasil. E um assunto que está cada vez mais importante, acho que é o mais importante hoje, é o crescimento do crime. A gente fala de muita coisa, mas não fala do crescimento do crime. O crime é o maior problema brasileiro atualmente. E o Emerson é um dos raras pessoas que eu conheço que está na luta contra o crime, em primeiro lugar. Então, parabéns, Emerson. Eu acho que você está numa cruzada corajosa, porque pouca gente tem coragem de levar isso à frente, né? Mas, veja só, Obrigado. essa luta contra o crime deveria ser a principal luta do país nesse momento. Veja o que os deputados aprovaram ontem, né, que é a blindagem. Quer dizer, eu queria depois ouvir você falando se você acha que isso tem condições de ser aprovado no Senado, porque se tiver, então vamos todo mundo embora e acabou o país mesmo. Uhum. É. Você não vai poder mais processar deputado? Acabou. Que país é esse? Mas a coisa está horrível. Vocês devem ter visto a manchete da Folha hoje, falando que o presidente da União Brasil, só isso, o presidente de um dos partidos mais importantes do país, emprestava o avião dele para o PCC usar. Manchete da Isso. Folha de hoje. Nós falamos isso aqui. Hoje, É. alguém deu uma entrevista na Folha também, dizendo que o Brasil está caminhando fortemente para ser o maior narcotráfico da América Latina. Nós estamos Narco-Estado, foi o Lincoln Gaquia. Uhum. É. Então, você vê, nós estamos. É o crime imperando. Então, Sim. é uma coisa que assusta. Então, eu queria ouvir de você, Emerson, porque você já esteve lá. Primeiro, se você acha que vai passar mesmo esse negócio, e segundo, Emerson, o Congresso brasileiro precisa de caras como você. Eu sei que é difícil, mas, pô, você tinha que pensar nisso, em voltar para lá, porque só tem picareta. Um cara como você faz muita falta. Então, é isso que eu queria dizer. E ouvir a Hoje, tua Paulo, opinião. eu vou te dizer uma coisa. Se hoje alguém chegasse para mim e falasse, olha, não precisa fazer campanha, está aqui um mandato para você, eu vou botar dinheiro, você vai ser eleito, você não precisa fazer nada. Eu falava, muito obrigado, agradecido, mas abro mão, né? Porque eu sinto que hoje, assim, o Congresso, infelizmente, eu digo isso infelizmente com muita tristeza porque fui deputado. Hoje o Congresso é um lugar tóxico. Você tem toxicidade no Congresso a um grau tão grande que, assim, é óbvio que sempre uma pessoa, diferença faz, você pode ter, não é para desistir, mas eu presto mais serviço à sociedade, ao Brasil, fazendo o que eu estou fazendo, do que ser um em 513, que a minha voz vai ser absolutamente menosprezada, porque eu não sou nem de direita e nem de esquerda. Eu sou um cara equilibrado, de centro, que não vão falar, esse cara aqui pode esquecer.
nem se preocupa com ele, é aquele do centro lá que não está com a gente, não está com... Não, 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 não. E eu aposto hoje num equilíbrio que eu quero ver que aconteça e deve acontecer na próxima eleição, de um partido como o PSD, onde eu ainda sou filiado, junto com o Kassab, ele insistiu tanto que eu fosse filiado ao partido, me filiei há quatro anos atrás, que hoje é o maior partido do Brasil, tem o maior número de prefeitos do Brasil, tem um equilíbrio que não é nem de direita e nem de esquerda, e até brincam com ele por causa disso, mas é alguém que está construindo um caminho de centro. A nossa saída passa pelo centro, passa por eleger deputados do centro, passa por eleger prefeitos, governadores, senadores, como vai acontecer, eu estava dizendo, no Rio de Janeiro, com o Eduardo Paes. O Eduardo Paes vai ser eleito governador do Rio, e o Rio muda com ele. Vai mudar, com certeza. E ele precisa ter uma bancada de deputados estaduais na Alerj que também o ajudem a governar. Então, eu acho que a missão que eu tenho hoje, para mim, é mais importante aqui do que lá. E, por exemplo, está o Lívio Giosa aí. Pô. O Lívio Giosa é um belo candidato a deputado federal, gosta da política, tem que entrar, tem que fazer um trabalho bacana. Né? Você mesmo, Paulo, fez um trabalho muito legal, trabalha junto ao BNDES, faz um trabalho bacana. A gente tem, cada um temos aí as nossas missões importantes. E, óbvio, eu já cumpri uma missão política hoje. Eu, assim, diria para você, assim, não vejo uma possibilidade até de ser eleito, viu? Vou dizer para você, até de ser eleito. Porque ou você tem como eu falei, hoje eleição é capitania hereditária. Você vai lutar contra caras que têm 50 bilhões de reais de emendas. Você vai fazer eleição, eu participei. Eu tentei ser reeleito em 2002. Lá atrás ainda o Uhum. Congresso era outro. Mas eu não fiquei fazendo emenda com o prefeito, eu não fiquei montando, eu fui relatar a lei das SAs, fui relatar a lei da Política Nacional de Registro, falei, bom, vou ser reconhecido, eu não preciso ficar fazendo, não fui reeleito. Então você olha, assim, hoje, ou você entra no esquema mesmo, para valer, ou não consegue passar no filtro, porque é muito dinheiro numa campanha. Né? Eu não vou pegar dinheiro de Caixa 2, então não vou ter recurso, não vou receber dinheiro do crime organizado, então não vou conseguir ter um volume de dinheiro grande. Então é um momento da gente conseguir, pelo menos, mudar na sociedade civil organizada, ver um Congresso que vai começar a ter talvez uma nova geração, né? Muito ligada, inclusive, à questão de mídias sociais, repercussão de campanhas em mídias sociais, e que podem, talvez, por virem de uma nova geração, conseguir fazer alguma mudança dentro do Congresso que não seja viciado com esse pessoal que está aí. Mas deixa eu Tá só fazer bom. uma perguntinha rápida, só um adendo. Emerson, você vê o país hoje tem 30% esquerda e 30% direita. 40% é centro. Eu sei, O que está precisando é um bom candidato. eu sei. E eu espero que tenha um bom candidato a presidente de centro. Eu Mas espero então, ainda a chance de termos um é candidato isso de que centro para precisa. presidente, que a Agora, gente ainda não achou. Nós não achamos ainda. Nós estamos aí nesse dualismo absurdo no Brasil. Né? A gente, por exemplo, vocês entrevistaram aí O o, Artung. O o Paulo Artung. Artung, craque, um craque. Está lá na iniciativa Uhum. privada, não sei se é candidato. Toda vez que eu encontro ele, falo: pô, Paulo, você precisa voltar para o Senado. O Senado é uma casa Uhum. importante É. hoje, mais do que. Uhum. Aliás, faltou dizer para o Paulo que eu acho que a PEC não passa no Senado. Tá? A PEC da bandidagem não passa no Ah, que Senado. bom. E vai Uhum. ser derrubada porque o Davi Uhum. Alcolumbre está cada vez mais distante do Hugo Mota e pendente cada vez mais a estar próximo do governo. Então, eu acho que isso Uhum. é uma chance de você ter aí um refluxo tanto da PEC da bandidagem, como de outras articulações aí de anistia que ele está fazendo, ao contrário do que vem da Câmara. A anistia, ainda, certeza que não passa no Senado. ainda bem, Boa, boa, tomara que bom. que seja isso. Tomara, né? É, Tomara, né, Paulo? sim. Lívio, Bom, querido. Legal, a gente legal, dá. Emerson. Obrigado, Paulo. A gente dá boas-vindas ao Ricardo Amoroso e dá a palavra ao Lívio Giosa. Oi, Emerson, super boa noite a você, boa noite a todos, super parabéns. Eu queria te cumprimentar pela sua ousadia, Ah, porque não é fácil assumir esse papel. Obrigado, E querido. você, imagina assim,
vivíamos momentos de nuvens negras e, de repente, um raio de sol se projetou sobre a sociedade brasileira. E você é um dos grandes condutores disso e queria te parabenizar porque você representa um pouco do que todos que estão aqui, somos talvez os heróis da resistência, né? Eu tive segunda-feira lá no Fórum da Democracia, no Dia da Democracia, com Almino Afonso. Eu acabei escrevendo um artigo lembrando da minha vida de jovem junto com o Almino Afonso e a gente vai fazendo uma leitura de tudo isso que aconteceu no Brasil e vai vendo o quanto a nossa geração hoje tem um desconforto, né? Tem uma vivência do que passou e uma dificuldade de imaginar o que será o futuro, tendo em vista tudo isso que foi relatado hoje, perguntado e questionado e que você tão bem aí definiu. Eu creio que nós temos uma missão ainda, que é essa missão de estar à frente das entidades e fazer um pouco do contraponto através da sociedade civil organizada. E eu queria aqui, através de você, Emerson, chamar a atenção de todos nós, enquanto PNBE, para que iniciemos realmente uma cruzada de levante a favor do Brasil através da sociedade civil. Está na hora de nós, quase todos que estão aqui pertencem a alguma entidade. Eu vou fazer o meu papel. Segunda-feira, nós temos uma convocação que eu fiz para 42 entidades. Nós iremos conversar. O tema central é esse levante, porque não dá para nós ficarmos quietos, tendo em vista tudo que está acontecendo, e parece que cada dia a situação tende a piorar e não vemos mais a tal da luz no final do túnel, né? Então, o seu papel, Emerson, é um papel do despertar. É aquele grito de Obrigado. alerta, né, para a sociedade, para que a gente possa, e eu tenho certeza que o PNBE vai assumir essa condição. Eu, muitas vezes, abrindo só um parênteses, eu ajo um pouco desta forma um pouco mais numa tentativa de chamar a atenção das entidades, porque eu sei que o PNBE sempre assume, né? O PNBE está à É. frente sempre porque ele é o diferencial, é a entidade que está prevista na sua cláusula pétrea de atuação, estar sempre próxima dos movimentos éticos, cidadãos, das boas práticas, sempre percorrendo esse caminho. E as demais nem tanto, né? Então, como você me permite chamá-lo como um porta-voz desse levante, te agradecer muito porque esse despertar precisa vasculhar aí por toda a Ó, sociedade e a gente ter nesses trabalhos e à luz do que o PNBE faz, um movimento integral, absoluto da sociedade civil a favor do Brasil. Lívio, uma grande ideia que você está dando e o que eu vou trabalhar aqui com você, assim, burilando isso, tá? Assim, eu acho que deveria ser. Você vai reunir essas entidades, mas procura um manifesto grande, tipo um Sim, manifesto assim essa é a assinado. saída, é um manifesto Isso, um provocativo. manifesto assinado, basta, sabe? Tem que chamar basta. O nome Sim, tem que ser Uhum. basta. É. E isso atrair todas as entidades que quiserem assinar embaixo e apoiarem para publicar, porque isso sai nos jornais, com certeza, sem gasto. Uhum. Vocês vão, uhum, se fizer um manifesto desse, com 20, 30, 40, 50 entidades, a Folha publica, o Valor publica. Hoje sim, todo mundo está, sabe, e aí bem escrito, pautando essa questão da anistia, pautando essa questão da bandidagem, da PEC da blindagem, do que está acontecendo com a questão do crime organizado, a gente traz 10, 15, 20, 30, 40 entidades para assinar sem isso. dúvida. Então, eu acho uma Claro. hora muito oportuna para fazer isso. O que aconteceu com a questão da cidadania, que teve aquele movimento, aquilo é, vamos dizer, importante, mas é muito de cidadão, né? O movimento pela democracia. O que a gente pode fazer agora é botar o peso das entidades para que os deputados consigam entender que não vai ter financiamento de campanha, cara. Você, Isso. nossa parte não vai vir buscar recurso aqui porque não vai ter. Apoiou a Uhum. PEC da blindagem, acabou, esquece. Uhum. Entendeu? É Sim. isso. A gente tem que
Eu sempre tinha dito na época do PNB, eu falava isso, escuta, a nossa elite empresarial é triste, porque quem financia as campanhas somos nós. Aham. Se eu disser, não vou financiar A, B e C, vou financiar esse cara que é sério. Ah, mas financiava todo mundo, porque ficava com medo dele ganhando a eleição e contra É verdade. você. Tá, não, é uma coisa escrota, porque isso acontecia mesmo. Eu xingava o empresariado, a Fiesp tem um papel triste, não tem, a gente não consegue ver, as federações estão perdidaças no dia a dia. É inacreditável. Hoje, assim, CNI deve assinar um documento desse, federações de banco, federações de CNC, CNA. Sim, sim. Eu acho que isso pode impregnar, assim, no que eu puder te dar aí de colaboração, conta comigo. Eu acho que esse é um momento Boa. crucial para dar um basta, sabe? Basta, tem que Perfeito. chamar assim, basta, chega. Sim. Perfeito, Emerson. Obrigado, viu? Parabéns por tudo. Obrigado. Boa ideia, só para lembrar, Lívio, o Josué estava também nesse evento da PUC, discreto, né? Mas, enfim, até o final do ano, ele é o presidente da Fiesp, acho que Sim. uma força importante. Boa. Nós estamos já pertinho do final. Eu vi que Miklos fez um comentário, você quer fazer de viva voz, Miklos? Não, obrigado. Acho que o que escrevi já é suficiente. Obrigado. Leia o que você escreveu, então, para todo mundo ver. Só um minutinho. É que o Emerson fez um comentário sobre aquela que ele menciona a bandeira dos Estados Unidos na manifestação da Avenida Paulista. E eu escrevi aqui simplesmente que você tem toda a razão sobre a desmoralização do Bolsonaro e sua família. E entre parênteses, eu escrevi que estou enfatizando família, porque esses parecem serem um pouco mais inteligentes que o pai, né? Então, o mal continua e tem que ser apontado. Uhum. É isso. Muito bom, Obrigado. muito obrigado. Obrigado, Nicolas. E por último, então, mas não menos importante, Ricardo Amoroso, e depois a gente encerra, né, Emerson? Ok. Muito obrigado, meus amigos. É muito bom rever vocês. Emerson, uma pessoa que já votei muitas vezes com muito orgulho em você. E eu encontro ele às quartas-feiras, ele não sabe, eu estou do outro lado. É quartas-feiras ou segundas? Eu confundo. Às vezes você muda os dias, não é isso, não? Muda, varia. Na TV Cultura, Pois é, vê se me pega. cada semana Mas, é um. Fábio, para eu não esticar muito, que é muito difícil, né? Você falou, Uhum. nós estamos terminando, e eu perdi um pouquinho o horário. Vocês estão terminando a reunião agora, às 19, é isso? A reunião termina prevista, o horário mais combinado. O Emerson tem uma agenda superlotada. 19h30. A combinação é 19h30, a gente queria acabar nessa faixa, né? Então tá bom. Então, desculpe. Mas você tem uma gordurinha aí, pô. Você tem gordura, não tem problema, Amoroso. Tá Emerson, bom. na verdade, eu queria muito ouvir você neste momento, você se propôs, sobre a emergência do Estado paralelo. Alguém, o Paulo chamou aí, nós estamos na iminência do narcotráfico, mas eu queria voltar a dizer isso, que a gente fica indignado com o que vê que houve, né? Nós que fizemos lá o tal movimento Opção Brasil, lembra disso, né? Lembro. Lívio e tudo mais. É. Já não é de hoje, mas a gente fica indignado com isso, mas o mundo distópico que nós estamos vivendo tem essa característica, né? O Estado em si perdeu a sua própria finalidade, né? Antes da monarquia, lá, quando Estado absolutista, aquela história toda, o Estado liberal de Locke, era tudo para resolver uma questão que nós, como humanidade, não conseguimos resolver, que são as nossas diferenças, as nossas disparidades econômicas e políticas e tudo mais, estão aí presentes ainda hoje. E a gente criou essa figura do Estado para regular tudo, né? E a gente põe um governo lá e não é o governo que não está funcionando, é as estruturas do Estado que não estão funcionando mais. Não estão funcionando mais e não adianta a gente imaginar que o governo de plantão vai resolver os nossos problemas, porque os problemas são muito mais complexos por conta da grande determinante desse mundo distópico, são duas coisas. Globalização, porque nós nunca na história da humanidade agimos numa escala planetária como estamos agindo hoje. E a segunda coisa é o celular, que também não existia antes do Locke botar a história do Estado. Ou seja, nós vivemos hiperconectados. Então, por mais que a gente queira fazer um movimento basta, como a gente fez em 1991, 2, não sei, se essas ideias
não se expandirem na velocidade da hiperconectividade, elas não vão engraçar, não vão produzir efeito, né? Por quê? Justamente porque nós todos estamos indignados, e é porque estamos indignados que a gente aceita um sujeito como Donald Trump dizer que ó, l'État seulement, ele voltou a ser o rei, né? E por que as pessoas aceitam um sujeito como esse? Porque o governo não resolve, o Estado, as estruturas do Estado não resolvem mais, e a gente resolve aceitar um maluco desse fazer essas promessas enganosas como nós estamos vendo. Então, como é que nós vamos sair desse quadro distópico? Claro que ninguém tem a fórmula pronta, mas essas desigualdades são visíveis não só para nós, são visíveis para aquele sujeito que está lá no estado paralelo. Você vai na comunidade, o garoto está lá comprando o tênis Nike porque ele vendeu cocaína na biqueira. E eu fiquei muito curioso para ouvir você nessa conversa, não sei se nós temos minutos suficientes para isso, porque eu fico preocupado, rezo por você. Você não sabia que eu oro por você, né, Emerson? É verdade. Por isso Porque, que eu estou pô, eu rezo por protegido, você, caramba. cara. Agora que eu estou sabendo que eu estou protegido. Obrigado, Você- Moroso, que genial. O amoroso reza para o Emerson. Eu vejo ele na televisão, deixa eu rezar para esse cara aqui, que eu adoro ele. Cara, porque você está no olho do furacão e do outro lado. Eu moro aqui na Chácara Santo Antônio, perto do Shopping Morumbi. Do outro lado do rio, você vai encontrar Paraisópolis e os caras vêm fazer o que aqui? Retirar o celular de quem está do lado de cá. É. Então, nós vivemos, e você vai lá do lado de lá, para eles, a regra que funciona não é o estado do Locke, do Rousseau, nada disso. É a regra que o crime criou. E eles aceitam e respeitam para poder, porque eu falei do Locke, para poder voltar àquele estado original em que o Estado deveria prover vida, segurança e liberdade para as pessoas, e ele não consegue mais fazer isso. E nós vivemos uma enganação de que um governo A, B, C ou D vai fazer. Então, como é que é essa sua convivência com o Estado paralelo que está emergindo aí, para não chamar ele de narcotráfico? E como é que a gente pode lidar com essa questão mais estrutural e menos dogmática do governo A e B, né? Você sabe o que é a coisa mais impressionante, Amoroso? Se você. Vamos tirar um pouco isso da frente, vamos olhar a situação que está o Brasil hoje. A menor taxa de desemprego da história, uma taxa de inflação ainda em 5 e pouco por cento, com um juro absurdo de 15%. A economia resiste a um juro estratosférico real na economia, ela resiste, não para. Eles não conseguem diminuir porque ela não para de crescer. Muita gente trabalhando, as coisas andando. Você olha a menor desigualdade da história do Brasil e nós ficamos debatendo anistia, a babaquice de quem é de esquerda, de direita, a coisa mais indignante que tem, estamos esquecendo. Isso é uma falha de comunicação do governo, que está começando a tentar corrigir. Mas você olha e vê uma situação inacreditável. E aí, o que está crescendo hoje? Crime organizado. E aonde que ele cresce? Entrando na economia. Porque a economia está bem, então ele, em vez de vender droga, ele vai vender combustível, ele vai vender o cigarro. Você sabe que tem falsificação de cigarro falso do Paraguai, né? O cigarro do Paraguai vende tanto que os caras começaram a falsificar o cigarro do Paraguai. É bacana, porque pô, é o falso do falso, né? É o círculo que você fala, de repente ele volta para o original. Não sei, é uma coisa inacreditável. Então, assim, hoje, eu diria para você que o que leva esse pessoal de uma favela para Paraisópolis a aceitar tudo é a nossa perda de escala de valores. Quando você mata uma pessoa na rua por uma aliança, é que você perdeu completamente a noção de valores. Quando a vida não tem valor, nada mais tem valor. Nada mais. Se eu não acredito que eu não posso assaltar ou que eu não posso matar alguém por uma banalidade, como acontece porque hoje o brasileiro está armado, né? Por causa das besteiras que o Bolsonaro fez abrindo as CACs, todo mundo se armou. Está todo mundo com arma em casa. Então você anda no trânsito, você não sabe se o cara que fecha a 2 milhões. São 2 é, milhões, Emerson. e fica nervoso com você, saca uma arma e te mata por nada. Porque para ele, né, tá todo mundo assaltando, matando aqui e lá, o cara rouba um celular, você levantou o dedo, ele te mata. Então perdeu-se a escala de valores. Quando você perde a vida como valor, qual é o valor que você vai preservar?
Então, ou a gente recupera aquilo que o Márcio Valente disse, quer dizer, é a tentativa nossa de voltar a um princípio histórico de que ou eu preciso valorizar alguma coisa, eu tenho que ter uma escala de valores, né? Graças a Deus tiraram o celular das escolas, porque criança também, a nossa juventude estava se perdendo dentro da aula, dentro da educação, ficava olhando o celular o dia inteiro. Começaram a perceber as crianças, pô, que bacana. Nossa, eu comecei a brincar na É. escola, comecei a conversar, eu comecei a prestar atenção na aula, porque o celular ficou em casa. E um dos maiores problemas nossos se chama mídias sociais, que está Uhum. destruindo a sociedade gradualmente é o Uhum. impacto das mídias sociais e da falta de regulamentação das big techs, que é o grande motivo do Trump entrar contra o Brasil. O Trump É. usou o Bolsonaro como boi de piranha. Ele não Uhum. tinha como bater em nós, porque nós não tínhamos déficit com eles, então ele falou: preciso de alguma. Aí vai o Eduardo Bolsonaro e dá um motivo para ele. Ah, olha aqui. Do Uhum. nada, faz um comunicado e acaba com as tarifas brasileiras para tentar fazer o quê? Derrubar no Supremo a regulamentação que estava sendo feita para as big techs Uhum. e destruiu o poder que hoje podem exagerar, podem falar mal, mas se não é o Alexandre de Moraes lá, meu, a gente já tinha É. ido embora. Esse país Uhum. tinha ido embora. Você não tinha a menor Uhum. chance se não fosse um cara com este poder para frear um pouco o que está acontecendo. Então, assim, eu acho que as mídias sociais precisam ser lembradas nesse processo como uma das causadoras dessa distopia que a gente está vivendo. Eles estão distanciando as pessoas não conversam mais, você não consegue trazer ninguém para um debate, porque ela fica lá nos 20 segundos do TikTok, nos 30 segundos sei lá o quê. Quer dizer, mídia Instagram. social, Instagram, é isso, isso. Está todo mundo lá ligado nisso. E a Uhum. repercussão que, inclusive, o próprio Bolsonaro e família tiveram foi graças à mídia social. É. Juro por Deus, eu não consegui acreditar até hoje que um Zé Ninguém no Congresso, por Uhum. 7 mandatos, 28 anos, que eu, Uhum. como deputado, não vi ele um dia em 4 anos no Congresso. Não cruzei com ele Uhum. um dia em 4 anos. Uhum. Sim, como é que um cara desse chega à presidência da República e abre um bolsonarismo desse jeito? Como é É. possível isso, gente? Uhum. Um cara desse só foi eleito por causa da facada. Ele não chegava lá nunca. E aproveitou essa onda, abriu a tampa da direita raivosa e conquistou. Todo mundo agora precisa prestar amém ao bolsonarismo para conseguir ter um espaço na direita. Pelo amor de Deus. É. E Uma acho, loucura. olha, o Trump, para finalizar, prestou um serviço que ele não tem ideia ao nosso país. Ele prestou um enorme serviço, à custa de 700 mil empregos em algumas empresas que foram afetadas, Uhum. mas que vão recuperar isso em outros países. Bom, Mas ele prestou um serviço de destruir o bolsonarismo na cabeça de muita gente que ainda achava que tinha uma expectativa do Bolsonaro voltar a ser presidente do Brasil. uhum. É Então, isso só mesmo. uma parte, Emerson, na sua fala aqui. Então, nós não deveríamos fazer, na verdade, uma grande campanha para usar as mídias mesmo de uma outra forma, Claro, os claro, veículos de comunicação, porque você sem falar um dúvida. manifesto com as entidades é ótimo para nós, para a bolha, mas não vai Não, resolver. mídia social, Na sem verdade, dúvida. O Uhum. Lívio deve estar programando isso. É mídia social. Nós estamos entrando no setor de combustíveis com uma campanha muito grande, aproveitando a carbono oculto. Vocês vão começar a ver Uhum. isso na mídia já já, Que para bom. exatamente chamar e com mídias sociais, além de TV, porque muita gente nem assiste TV, mas é mídia social pesada, pesada, Uhum. para bater na cabeça do consumidor. Amigo, você está financiando o crime organizado com o seu carrinho aí quando você economiza. Eu acho que está economizando, mas está dando dinheiro para eles. Entendeu? O caminho é mídia Boa. social também. Botar o dedo na ferida, né? Gente, a Exatamente. gente passou um pouquinho já do horário, o tema é fascinante, os temas, né? Muito obrigado a todos e muito obrigado em especial ao Emerson pela inteligência, coragem, proatividade, com energia interminável. Ele é como se ele fosse uma bateria que não acaba nunca, né? O Emerson Capaz. E não deixar de pedir para vocês botarem na agenda de vocês, teremos um outro guerreiro também, muito ligado ao PNBR, que é
João Paulo Capobianco, né, Aninha, dia 2 de outubro, nesse mesmo horário, para falar de outro setor que também está sendo desmantelado, que é o setor de meio ambiente. E depois, dia 15 de outubro, o nosso almoço de premiação do Prêmio PNBE de Cidadania, que é imperdível. Muito obrigado, gente. A gente termina aqui a gravação. Se quiserem ainda bater um papinho, parabéns, Emerson Capaz. Muito obrigado, pessoal. O maior prazer estar com vocês sempre. E força que nós Tchauzinho vamos aí. virar esse jogo. Um Tchau, abraço. Emerson. Um grande